Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre carbonarismo e a alta venda. Nós já fizemos um programa de rádio, ou mais de um, ligado à chamada maçonaria, mais conhecido como maçonaria da venda suprema, né? Inclusivamente, eu fiz um programa lendo o documento chamado Instrução Secreta e Permanente da Venda Suprema, que foi publicado integralmente por alguns autores, entre eles pelo bispo brasileiro Dom Vital, na obra dele A Maçonaria e os Jesuítas, né? Bem, a Carbonária é uma organização ligada, entre outras coisas, a atos que promovem o terror, né? Atos terroristas, assassinato de pessoas, contrabando, uma série de coisas. A participação da Carbonária na história e na derrubada das monarquias europeias é um elemento histórico muito importante para o estudo da história naquele momento. No que diz respeito, por exemplo, à história de Portugal, a instauração da República em Portugal e o assassinato do último rei de Portugal foram obras, consabidamente, da Carbonária, né? No Brasil, nós tivemos alguns carbonários famosos, entre eles o senhor José Bonifácio, quer dizer, o sujeito que é o autor da tese que ajuda a promover a derrubada da monarquia brasileira, né? E ao promover a derrubada da monarquia brasileira, nós temos a criação de um império maçônico. Eu vou frisar mais uma vez uma temática sobre a qual eu venho falando há muito. O império que é formado por Dom Pedro I e cuja continuidade está em Dom Pedro II é uma monarquia, evidentemente. Só que esta monarquia é uma monarquia sem a chamada instituição da coroa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num regime republicano, o que caracteriza o regime republicano? Quando você pensa numa ditadura, o que caracteriza uma ditadura? Há vários tipos de ditaduras, não é? Quando você pensa numa democracia, o que caracteriza uma democracia? Quando você pensa numa monarquia, o que caracteriza uma monarquia? Via de regra, o brasileiro não sabe, não é? Agora, sobretudo, a monarquia, que é um regime, assim como eu também já fiz programas sobre isso, já fiz inúmeros posts explicando artigos, esse assunto no Brasil é um assunto que não é tratado, né? Na Europa, o europeu, evidentemente, tem exata noção do que é uma monarquia. E mesmo o europeu tendo noção do que é uma monarquia, a Europa do pós-guerra colocou no poder monarquias fake, né? Onde você tem um monarca ali, um indivíduo que representa ou diz representar um poder simbólico qualquer, e na verdade aquela estrutura é simplesmente uma estrutura de maquiagem, né? Então, o que acontece? A monarquia brasileira, antes, o Império Brasileiro, ele diz-se uma monarquia, mas, na verdade, ele tem a estrutura de funcionamento de uma república maçônica. Então, o Império Brasileiro é, na verdade, uma estrutura maçônica. Ele só pode ser entendido no sentido de ser uma república maçônica. Ele não é uma monarquia fidedigna, né? Ele não tem duas instituições clássicas. Ele não tem a instituição da coroa, ele não tem a coroa, ele não tem as chamadas cortes e ele não tem a instituição da família real, né? Eu já tive programas, repito, de rádio, em que eu fiz programas explicando essas diferenças entre as monarquias antigas
peguei como exemplo também a monarquia inglesa atual. Na monarquia inglesa atual, nós temos essas três instituições funcionando, não é? No Brasil, nós nunca tivemos isso. No Brasil de Dom Pedro I e de Dom Pedro II. Porque a coroa portuguesa, que foi a coroa mais longeva do mundo, tinha exatamente estas instituições. A família real, numa monarquia, ela é uma instituição. Ela não é um ajuntamento familiar. Então a ideia da sucessão dinástica aqui, ela passa por uma outra perspectiva. Tá certo? Então o senhor José Bonifácio, que é o personagem que tem sido altamente defendido pela falsa direita brasileira, e novamente eu tenho falado muito sobre essa falsa direita brasileira e os seus falsos líderes. Sobretudo essa liderança que eles resolveram resgatar esse personagem nefasto e mentiroso que foi José Bonifácio. Né? José Bonifácio é um personagem que nunca teve a importância que lhe é acreditada. Somente o Brasil inventou esta importância política que é acreditada a José Bonifácio. E o Brasil faz isso à revelia da documentação da época, à revelia da documentação portuguesa. Há uma participação de José Bonifácio na independência? É evidente que ela é. E essa participação ela vem sendo urdida desde Portugal através de um golpe urdido pela maçonaria, da qual ele fazia parte. Não é? Bem, então este indivíduo é o responsável por criar a teoria de que o Brasil foi colônia de Portugal. Teoria essa que é a mola mestra que vai legitimar o golpe de Estado contra a coroa portuguesa. Mas voltando aqui, esta obra que nós vamos pegar hoje como campo de estudo chama-se A República Maçônica, né? Evidentemente que ela vai fazer uma adaptação do capítulo 23 de um outro livro chamado A Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri Delot. O capítulo 23 da obra A Conjuração Anticristã tem como título As Lojas e a Alta Venda. Ora, a maçonaria e sobretudo a carbonária, a carbonária é a elite da elite maçônica, né? É a carbonária que controla as maçonarias. Portanto, hierarquicamente falando, a carbonária está acima da maçonaria, em termos de controle, né? E de secretismo. Evidentemente, a partir do momento que José Bonifácio pertence à carbonária, isso nos dá uma ideia da gravidade da situação, né? Ou do grau de envolvimento do Brasil naquele projeto conspiratório revolucionário que explodiu pelo mundo inteiro a partir do século XVIII. Né? Quando esta obra Conjuração Anticristã, ela publica uma série de documentos da Venda Suprema. Né? Essa Venda Suprema, segundo esses documentos, era um grupo escolhido de 40 homens, dirigidos por um senhor muito distinto dos meios diplomáticos de Roma, que se escondeu sob o pseudônimo de Núbius. Quando Núbius faleceu em 1846, um dos membros da Alta Venda, esses documentos do Núbius foram apreendidos pela polícia do Estado do Vaticano, dos Estados Pontifícios. Então, nos primeiros dias de março de 1846, o Papa Gregório XVI entregou pessoalmente esses documentos a Cretino Joly, que mais tarde os publicará com a expressa aprovação, portanto com o imprimatur, né, de Pio IX, na obra. Está em francês, essa obra ela nunca foi traduzida para o português, eu pelo menos não conheço.
A obra chama-se A Igreja Romana em Face da Revolução. Depois, esses documentos que Joly publicou foram publicados novamente pelo Monsenhor Henri Delot na obra A Conjuração Anticristã. Bem, esta obra, A Conjuração Anticristã, nós já temos tradução para o português, então ela pode ser adquirida, claramente. Justifica-se, portanto, a publicação desses documentos pelo valor extraordinário que eles têm, valor revolucionário. E nesses documentos estão aí contidos o espírito maçônico, sem símbolos, sem palavras veladas, sem generalismos. Os documentos são extremamente bombásticos. Tá? Eu vou ler aqui somente uma parte da instrução secreta e permanente da Venda Suprema, cujo documento foi publicado, repito, integralmente na obra de Dom Vital, A Maçonaria e os Jesuítas. Ele publicou isso logo no início da obra. Abre aspas. Veja bem a gravidade do documento. O essencial é isolar o homem de sua família, fazer-lhe perder os costumes dela. Pelo pendor do seu caráter, ele é disposto a fugir dos cuidados do lar, a correr atrás de prazeres fáceis e de alegrias proibidas. Arrastai-o, subtraí-o, dá-lhe uma importância qualquer, ensinai-o discretamente a aborrecer-se dos seus trabalhos diários. E por esse manejo, depois de o separardes da mulher e dos filhos, e de lhe mostrardes quanto são penosos todos os deveres, inculcar-lhes-eis o desejo de outra existência. Quando houveres insinuado em algumas almas o tédio da família e da religião, quase sempre um segue o outro, deixai cair certas palavras que provoquem o desejo de ser filiado à loja mais próxima. Essa vaidade do citadino ou do burguês de enfeudar-se à franco-maçonaria tem algo de tão banal e de tão universal que eu pasmo da estupidez humana. Ver-se membro de uma loja, sentir-se longe da mulher e dos filhos, chamado a guardar um segredo que nunca vos confiam, é para certas naturezas uma volúpia e uma ambição. Bem podem as lojas hoje em dia procriar glutões, jamais procriarão cidadãos. Bem, o que nós temos aqui? Esse documento, eu fui lendo parágrafo por parágrafo dele, alguns anos atrás, e fui comentando. Esse documento é uma bomba, evidentemente dentro do tempo que nós temos no programa. Esse documento é uma bomba sobre todos os aspectos. Essa parte aqui especificamente, como é que a Venda Suprema seleciona pessoas? Ela seleciona pessoas entre os melhores cidadãos de uma sociedade. O sujeito mais probo, mais honesto, intelectualmente diferenciado, uma pessoa irretocável, uma pessoa que ninguém teria nada para falar contra ele. Então preste atenção, isto é um objetivo da Venda Suprema. Você seleciona o melhor indivíduo que existe na sociedade. Qual é a razão disso? Exatamente por ser um indivíduo cujo comportamento moral, intelectual, familiar, profissional é absolutamente irretocável, é este indivíduo que vai, ao adentrar aos quadros da Venda Suprema, tornar a Venda Suprema uma instituição respeitável, e inimputável de crimes, porque ela só pode ser frequentada por indivíduos que são ilibadíssimos, e é exatamente nestes indivíduos aonde se esconde, porque isso faz parte da essência humana, aonde se esconde o germe da ambição, da volúpia, mas uma volúpia pelo mistério, pelo segredo,
por fazer parte, como ele é um sujeito do bem, digamos assim, não é? Exatamente por essa característica, este indivíduo acha, no fundo dele, que é ele que tem condições de levar a humanidade a um aprimoramento moral, espiritual, ético, comportamental, etc. Tal. Então a Venda Suprema começa a insuflar paulatinamente e de uma forma absolutamente sutil tipos de desejos e de conflitos neste indivíduo, de tal forma eles são feitos que este indivíduo futuramente começa a ter uma crise interna de consciência. E nesta crise interna, ele vai, sem se dar conta, questionando a religião a que ele pertence e questionando o modelo familiar. De um momento em diante, este homem que permanece para a vista da sociedade um indivíduo probo, não é? E moralmente inatacável, é este indivíduo que vai ajudar a solapar a família e a igreja. Pois bem, quando nós lemos o documento da Venda Suprema, torno a falar mais uma vez isto. Nós vemos que toda a estratégia da esquerda e da direita revolucionária, que surgirá depois no século XX, que vão dar origem aos regimes autoritários do nazismo, do fascismo e do comunismo, todos eles já estão integralmente contidos dentro dos objetivos e das estratégias propostas pelo documento Instrução Secreta e Permanente da Venda Suprema. Então não há nenhuma novidade nesse aspecto. E veja, até hoje o discurso da maçonaria é esse. A maçonaria é composta por homens que amam a liberdade, por homens éticos, por defensores do cristianismo. De qual cristianismo? De qual igreja? Então, sem ler os documentos e entender o que eles estão propondo, fica difícil, não é? Ora, aqui eu vou ler uma outra parte da conjuração anticristã. Abre aspas. O catolicismo tem tanto medo de um estilete bem afiado quanto a monarquia. Estilete, esse é o símbolo da maçonaria. Da carbonária, né? Que a carbonária tem uma navalha, é a chamada navalha de enxertia. Eu já publiquei também esses símbolos. Mas essas duas bases da ordem social podem vir abaixo sob o peso da corrupção. Jamais nos cansemos de corromper. Tertuliano dizia com razão que o sangue dos mártires concebia cristãos. Está decidido nos conselhos que não queremos mais mártires. Portanto, não façamos mártires, mas popularizemos o vício nas multidões. Que elas os respirem pelos 5 sentidos, que elas o bebam, que elas se saturem dele. Promovei corações viciosos, e não tereis mais católicos. Considerai bem a República e o espetáculo que ela oferece. Ela sofreu, sobretudo, uma dominação, a dominação maçônica. Aonde essa dominação a levou? A uma transformação política e social? Não. Ter-nos-ia ela dado pelo menos a liberdade? Muito menos. Mas qual é então a obra da República Maçônica? Uma obra de pura depravação. Pornografia do livro, do teatro, dos salões, do jornal. Todo esse mundo e todas essas coisas, e muitas outras, conspiram em favor de quem levará mais longe a corrupção universal. Isso está transcrito na obra A Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri Delot. Veja se isto não é exatamente o processo, né,
Aquilo que nós chamamos de consumismo ou de cultura de massa, efetivamente, está assentado nessa lógica, não é? É a lógica de produzir o peso da corrupção. Então, a corrupção aqui não é só a corrupção financeira, né? Sobretudo, ela é a corrupção do coração. Ela é a corrupção do caráter. Esta corrupção ela já está colocada na instrução secreta e permanente da Venda Suprema. Não é? Evidentemente que, uma vez o Otávio Paz, o prêmio Nobel mexicano Otávio Paz, na sua obra A Dupla Chama, Sexo, Amor e Erotismo, ele fala que sexo, amor e erotismo pertencem ao reino da matéria animada. Né? A obra é muito interessante. E ele fala que o indivíduo ama em corpo e em alma. De corpo e de alma. Você ama a alma porque você pode enxergá-la através do corpo. E você ama o corpo porque a alma se manifesta através dele. Né? Isto é, de certa forma, uma releitura de Platão. Uma coisa absolutamente linda e verdadeira. Né? Nós amamos uma pessoa em corpo e em alma. Nós amamos um ideal em corpo e em alma. Então, quando o indivíduo fica mais à frente, o Otávio Paz traz também a ideia de que há dois tipos de inseminação, né, humana. Você insemina um homem fisicamente, portanto, através do sexo, e você insemina o homem espiritualmente, através das ideias. O Otávio Paz fala que o segundo tipo de inseminação, portanto, a inseminação das ideias, é uma inseminação muitíssimo mais perigosa e duradoura do que a inseminação física. Não é? Veja, o vínculo que uma mãe terá com o seu filho é um vínculo físico, depois emocional. Os homens, o macho, ele não é fecundado, não é, fisicamente, mas ele pode ser fecundado espiritualmente. Ele pode ser fecundado através das ideias. Veja, as ideias têm consequências. Há ideias boas e há ideias más. Não é? Então, quando o documento, a instrução secreta e permanente da Venda Suprema, vem falar sobre inseminação, vem falar sobre a incitação da volúpia, da ambição e da corrupção no coração, nós estamos falando do quê? Exatamente desta ideia que é trazida por Otávio Paz. E essa obra de Otávio Paz não tem nada a ver com maçonaria. Nada, absolutamente nada. Né? Você está inseminando o indivíduo espiritualmente. Veja, digamos, as loucuras a que o ser humano chega, sobretudo os homens, porque naquele contexto, não é, os homens os machos eram incitados à revolução, as mulheres não. Hoje em dia não. Hoje em dia a inseminação das almas ela é feita tanto para o público masculino quanto para o público feminino. Aliás, nós já não temos mais esta distinção linguística, não é, conceitual, entre o macho e a fêmea. Isso é uma forma de corrupção também. Então, eles foram criando o documento da instrução secreta e permanente da Venda Suprema é talvez um dos documentos mais importantes que já foram publicados. Porque, efetivamente, é absolutamente evidente a monstruosidade e, ao mesmo tempo, a eficácia da estratégia, que é uma estratégia silenciosa. Então, tempos depois, quando Antônio Gramsci concebe, por exemplo, o marxismo cultural, não é?
a sua estratégia de dominação da cultura, o projeto do Gramsci ele só tem validade porque ele está baseado num pilar básico, chama-se o silêncio. Não é? Toda corrupção ou todo projeto de dominação verdadeiro, ele não pode falar que ele vai dominar. Esse é o ponto. Então eles vão comendo, né, lança aquele pilar, é uma pedra fundamental, né, uma estrutura fundante, ele lança, usa de fatos que são corretos, levanta bandeiras corretas. Por exemplo, existe um desvio na educação, ou a educação é ruim? Sim, a educação é ruim. Ninguém questiona isso. A educação é ruim. Então ele levanta uma bandeira que a priori é verdadeira. E depois, por trás daquela bandeira, veja a estratégia da venda suprema. Você escolhe o melhor homem da sociedade. Então, assim, qual é o sujeito? Vamos pegar um Rui Barbosa da vida, né? Qual é o sujeito que representaria o Marechal Rondon? Qual é o sujeito que representaria o suprassumo da moralidade e da intelectualidade e do profissionalismo? Esse sujeito é o sujeito que interessa à venda suprema, né? Então, eles vão pegar esse sujeito e vão gradativamente, de modo silencioso, e aí aqui é que entra o grande papel dos símbolos, não é? E da corrupção da linguagem. Então, se você pega, o símbolo é uma coisa que você vê. Então, se você pega o símbolo e ele atinge a inteligência humana, não pela via natural, mas ele fala ao homem, o símbolo fala ao homem através da chamada inteligência anagógica. Portanto, não é aquela inteligência que passa pela razão. Ela passa por... é um outro tipo de inteligência que todo ser humano tem, né? Então, ele é atingido visualmente através da inteligência anagógica e depois ele é atingido verbalmente. Então, você pega uma palavra e você começa a alterar o conteúdo semântico da palavra. Você pega, por exemplo, monarquia. Eles mantêm a palavra monarquia e eles vão inserindo ali, no conceito original de monarquia, um outro conceito. Você fala assim, não, mas eles estão aprimorando a instituição da monarquia. Poderia ser verdade. No caso da maçonaria, não. Eles não estão aprimorando. Eles estão parasitando o conceito de monarquia, né, ou o conceito de governo, e eles estão criando uma outra coisa sob aquele nome. É um alien. Então entra um alien dentro do sistema. Ele vai comendo a pessoa por dentro e depois ele simplesmente toma o lugar da pessoa. Só que chega um determinado momento em que ele não pode mais ficar escondido. É quando o alien vem para fora. Então o erro, digamos, né, quando é que a estratégia de Gramsci se rompe? Quando ele já pegou, digamos, o alien já entrou dentro do sistema, tornou-se o sistema, perverteu o sistema, aí ele tem que aparecer. Então a estratégia funciona muito bem enquanto ela está oculta. Então nós temos aqui que trabalhar com duas faces. O primeiro momento é a face que está oculta. Ela está em segredo. Ela está longe dos olhares profanos. E aqui tem várias razões pelas quais. Né? Porque se você publicita a sua estratégia, ela será combatida. Ela será descredenciada. Né? Então, no primeiro, existe a fase de viver na sombra. Né? E aqui não tem nenhuma relação propriamente, num primeiro momento, com o demônio, não. A relação de viver na sombra é porque você vive no subterrâneo. Você tem que viver ocultamente e as vendas e as lojas têm a grande facilidade da ocultação.
É porque exatamente tudo que é discutido dentro de uma venda ou dentro de uma loja está sobre a premissa do sigilo, do segredo. E qual é a importância do segredo maçônico? Ora, o segredo torna o indivíduo um copartícipe de um segredo, não é? Que ninguém mais tem, e isto é uma forma de você estimular a volúpia, a ambição. Porque o sujeito detentor de um segredo, ele começa a achar que ele é muito especial. E essa coisa funciona, hein? É preciso não brincar com a natureza humana. Ela funciona desde que o mundo é mundo. Então, essa estratégia vem sendo traçada. Veja, quando hoje nós pegamos políticos brasileiros, ou qualquer político, na época da eleição do Jair Bolsonaro, eu fiz um conselheiro Acácio sobre o absurdo daquele maçom, o Major Olímpio. Essa gente usa os títulos militares, de novo, olha a estratégia. Por que o sujeito, que não é mais militar, é político profissional, continua usando uma patente militar? Como o Bolsonaro. O Bolsonaro é político profissional há mais de 30 anos. Ele foi expulso do Exército. Né? Ele ficou no Exército durante 11 anos. Muito pouco tempo. É um sujeito político profissional. Então toda essa gente, o Caiado até hoje exerce a medicina, mas ele não se apresenta dentro do Congresso Nacional como médico, né? Então o que acontece? Quando o sujeito pega a patente dele, seja ela qual for, ou o título dele, doutor fulano de tal, mas é um político profissional, o que ele está querendo trazer para dentro? Exatamente essa estratégia da venda suprema. Aquele título vai conferir a ele um grau de distinção, né? E é em cima deste grau de distinção que ele vai exercer aquele ministério da corrupção. Percebe? Então, essas coisas são muito interessantes, né? Essa estratégia vem sendo extremamente utilizada. Então, tudo que você conversa dentro de uma loja está preservado sobre o sigilo. Sigilo esse que, se o indivíduo romper, antigamente era passível de morte. E até hoje a maçonaria mata, hein? Continua matando do mesmo jeito. Né? Continua matando do mesmo jeito. Portanto, quando Jair Bolsonaro, voltando, o Major Olímpio, desculpe. Então, na época eu fiz um conselheiro Acácio sobre o Olímpio. Quando ele ganhou, ele disse que iria levar para o Senado os princípios e as diretrizes do GADU. Só no Brasil uma coisa dessa é falada abertamente, sem a menor contestação pública da mídia. Por exemplo, a maçonaria é uma sociedade secreta. Como é que você pode pensar que você vai levar para o Senado os princípios de uma sociedade secreta? Por que aqueles princípios são discutidos internamente? Eles não são discutidos publicamente. Então, o que poderia interessar, realmente falando, seriamente falando, ao Brasil, das diretrizes maçônicas, que são discutidas em sigilo e sob sigilo, para serem implementadas como lei? O Brasil é um país que já está deformado mentalmente. Quando eu falo essas coisas, da minha parte, não existe a menor, mas olha, a menor. Né? Eu não tenho projeto de poder, ao contrário da direita brasileira. Eu falo essas coisas como uma constatação histórica cultural. Não tenho a menor intenção de alterar o rumo da história. Aliás, quem quer alterar o rumo da história é revolucionário. É essa gente que quer alterar o rumo da história. Né? Então, é absolutamente assombroso que sociedades secretas entrem dentro dos governos, e hoje, desabridamente, porque há 300 anos atrás eles faziam isso com uma certa discrição. Hoje não, está aberto. Absolutamente aberto. Os contratos, as louvações, a quantidade de
eventos que o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras promovem. Existe um congressamento anual que é dedicado ao Dia do Maçom. Dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias e dentro das câmaras, espalhados no Brasil inteiro. Olha o nível em que nós chegamos. Quer dizer, isso é um nível de domínio completo, né? E, evidentemente, uma vez que a coisa está nesse nível, não há nada que se possa fazer, né? A coisa foi dominada. E essa gente engana. Ora, assim como existe uma das leis da Sharia, uma hadith, aliás, desculpe, uma hadith, decorrente do nome de Allah. Allah tem como um dos seus nomes o enganador. A maçonaria tem, dentro das suas elucubrações malignas, a enganação. Então, aquilo que ela chama de fraternidade, por exemplo, não é a caridade cristã. Aquilo que ela chama de liberdade não é a liberdade filosófica ou política. Aquilo que ela chama de igualdade não é a igualdade assentada no direito natural. Então, tudo que essa referida sociedade secreta usa como palavra que vai construir os seus conceitos fundamentais é enganação pura. Por trás daquilo, então veja, é uma sociedade secreta. E nesta condição, ela está automaticamente vinculada, obrigada, respaldada, fundada na ideia do sigilo. E toda a ideia de sigilo está embasado na ideia do oculto, daquilo que está oculto. Então, sem que a coisa esteja oculta, ela não pode ser trabalhada. Né? Bem, ora, a maçonaria é uma estrutura cosmopolita, aliás, pelas próprias palavras da maçonaria. Né? A derrubada dos tronos e o projeto de fazer desaparecer o poder temporal dos papas foi uma obra particularmente destinada aos carbonários. Né? Então, o carbonarismo foi uma estrutura que apareceu, que veio a público, para trabalhar a derrubada dos tronos. Até hoje, eles debitam a origem do carbonarismo, alguns autores debitam uma origem tardia, outros não. Né? Seja como for, os carbonários sempre foram muito poucos, mas quando ela nasce, poucos no sentido dos dirigentes, quando ela nasce, ela é uma organização de uma conspiração e diretamente ligada através de uma onda de sangue e de traições nunca antes vista. Né? Mas veja que a Revolução Francesa já traz esse germe. Então, desde o século XVIII, eu também já falei muito sobre isso. Desde o século XVIII, nós tivemos a emergência de um movimento mundial, internacional, conspiratório. E é preciso entender qual é a lógica que norteia. O último conselheiro Acácio, eu falei sobre isso. Né? Qual é a lógica que norteia esse foco? Por que você quer derrubar a monarquia e destruir o poder papal? Ora, porque essas duas instituições, as relações entre essas duas instituições, a despeito dos problemas que elas tinham, não há como negar isso, a despeito dos problemas que elas tinham, essas duas instituições eram as instituições que consolidavam o modelo de cultura ocidental e cristã. Então, uma vez que você
atinge, não é, a estrutura ocidental e cristã, o que vai acontecer? O modelo, você vai destruir aquele modelo para, no lugar dele, criar um outro modelo. Esse é o ponto. Então, quando a maçonaria, ou a carbonária investem sobre essas duas instituições, é porque, na verdade, elas estão destruindo a cultura ocidental e cristã para, em seu lugar, construir um outro modelo de cultura e de sociedade, cifrado através do nome de República Maçônica Universal. Tá certo? De modo que a direita falsa brasileira, quando faz apologia ao José Bonifácio e tem feito apologia aberta à maçonaria, ao mesmo tempo essa direita diz que é a favor da cultura ocidental. Qual cultura? Ela não pode ser a favor da mesma cultura, né? Porque ocidental fidedigna, portanto, aquela cultura que existia com a ligação entre o trono e o altar, né? Porque esta cultura, em primeiro lugar, não existe mais, né? Essa cultura existiu com a coroa portuguesa. Essa cultura não existiu com o Império Brasileiro. O Império Brasileiro é um império maçônico. Então, hoje em dia, quando se fala no retorno da monarquia brasileira, é preciso perguntar qual monarquia que vai retornar. Qual modelo de monarquia? O modelo de Dom Pedro I? O modelo de Dom Pedro II, que é absolutamente maçom? Qual é o modelo? Não é? De monarquia que vai voltar? É um modelo sem cortes? É um modelo sem coroa? Sem família real? Ou no Brasil vai ser construído uma monarquia como existia em Portugal? Ou quer pegar um modelo anglo-saxônico, então vai pegar o modelo da Inglaterra? Ou vai pegar o modelo da Espanha? Qual é o modelo que vai pegar? Porque se for pegar o da Espanha, nós estamos tramados, né? Se for pegar o da Inglaterra, é menos mal, porque lá existe, de fato, essas três instituições. E cá, entre mim, acho muito pouco provável que o modelo da Inglaterra se aplique ao Brasil, porque não há tradição nesta família, nos herdeiros desta família imperial brasileira. Eles não têm a menor estrutura, não é? E digo isso com conhecimento de causa, de funcionamento da República Portuguesa. Eu não vi até hoje, nada que me faça alterar a minha ideia em relação à incompetência dos herdeiros da família imperial brasileira atual de reproduzirem uma monarquia correta. Um modelo trazendo as instituições da coroa, as instituições da corte e a instituição da família real. Porque para fazer isso, eles precisariam demolir o conceito de império, né, que foi criado por Dom Pedro I e continuado e aprofundado por Dom Pedro II. E como é que eles vão fazer isso? Se eles são a favor do movimento da independência. Então o Brasil entrou numa sinuca de bico, não é? Nós vamos sair de uma farsa para entrar em outra farsa, caso se recoloque a monarquia dentro do Brasil. Quer dizer, é um país de gente alucinada, não é? Que não tem o menor conhecimento histórico, ou se tem, pretende, exatamente porque tem, abafar a história verdadeira. É um fato inegável a presença da maçonaria. Aliás, a maçonaria coloca isso em todos os documentos, não é? Uma leitura séria do funcionamento dessa organização e do papel que ela desempenhou na independência e na formação na formação e sustentação do Império e depois da República é inegável. E até hoje o Brasil continua minimizando essa história, não é? Bem, então o carbonarismo, ou a sociedade da carbonária, ela tem um caráter particular sobreposto às maçonarias.
Tá? O carbonarismo é, portanto, uma agremiação superior às lojas. E especificamente, não que as lojas maçônicas não trabalhassem, mas especificamente o carbonarismo tem um empenho direto na derrubada dos tronos, tá? No aniquilamento do poder pontifício. Então é preciso entender aqui que a questão ultrapassa a mera religiosidade. O pacto entre o trono e o altar era o pacto pelo modelo de cultura e de sociedade que existia. Uma vez que você destrói essas duas colunas, né, que sustentavam o modelo de cultura, então se você derruba a monarquia e você aniquila o poder pontifício, você destrói o modelo de cultura ocidental. É isso que foi feito. Então não adianta, vamos falar no restabelecimento da alta cultura. Que alta cultura é essa? Baseada em que premissa? Quer dizer, o Brasil, essa direita falsa brasileira, está inventando coisas verdadeiramente fascinantes, no sentido de mentira. Não é? Qual é a cultura que vai ser resgatada? Uma vez que as monarquias foram derrubadas, o modelo de Europa, ou de cultura ocidental que nós tínhamos, ele não existe mais. Nós já vivemos há 300 anos praticamente num outro modelo cultural. E é irreversível isso, hein? É preciso entender isso, não tem como recuperar. O que foi derrubado, foi derrubado. Então tem que ver o que se criou a partir desses escombros, né, para tentar ver o que pode ser feito. Mas não há como retroceder no tempo. Esse é um ponto fundamental no entendimento dessa questão. Ora, e quando essa gente alardeia, portanto, que pode retroceder no tempo, é porque eles têm um projeto revolucionário. Aliás, projeto esse que é aberto. É declarado por eles. Que eles querem conquistar o poder. Conquistar o poder para fazer o quê? Aliás, eles já estão mostrando para que eles conquistaram o poder. Eles estão implementando gradativamente uma ditadura. Que não é a ditadura como era antigamente, porque os tempos mudam. O eufemismo, o nome mais moderno para um novo modelo de ditadura populista chama-se autocracia. É isso que está sendo gestado no Brasil, na cara dura e à luz do dia, no governo de Jair Bolsonaro, apoiado pela malta ignara bolsonarista olavética. Não é? Bem, então, a alta venda foi, dentro do carbonarismo, uma sociedade mais secreta ainda. Então você veja, dentro da própria carbonária, você tem um outro núcleo que é a alta venda. Essa alta venda recebeu instruções misteriosas para dirigir os esforços do carbonarismo e da maçonaria, fazendo, em momentos específicos, que houvesse uma convergência. Muito bem. No documento que foi publicado pelo Dom Vital, Instrução Secreta e Permanente da Venda Suprema, o documento fala, entre outras coisas, que não é objetivo da alta venda derrubar o Papa. Tampouco é o objetivo da alta venda ter um Papa da carbonária. Muito pelo contrário. Eles querem que os cardeais que sejam, se não forem da carbonária, que sejam favoráveis à carbonária. De novo a ideia da corrupção ou da inseminação dos corações. Percebe? Porque os cardeais são os caras que de fato mandam no Vaticano. São eles que elegem o Papa. Não é? São eles que têm poder, os cardeais, os bispos. O Papa tem um poder centralizado. Uma das grandes dificuldades de reação da Igreja é porque ela é um poder centralizado. Né? Então, às vezes um bispo local tem muito mais poder do que o Papa. Porque o bispo manda na diocese dele. O Papa, para interferir diretamente naquela diocese, é um processo custosíssimo, que tem inúmeros desdobramentos segundo o direito canônico. Ora, então, até nisto, o documento da alta venda é extremamente sagaz. Não é? Eles falam claramente,
Não nos interessa um papa da Carbonária. Nós queremos que ele atue a nosso favor. E se não atuar, os cardeais. Então o objetivo deles não é o papa. Você fala assim, mas como é que eles vão destruir o poder pontifício? Todo mundo pensa que a Carbonária ou a maçonaria querem destruir a Igreja Católica. Não. Eles não querem destruir a Igreja Católica, eles querem que ela continue em pé, fazendo o papel de Igreja Católica. E eles vão parasitar a Igreja, levando-a à apostasia. É o alien. Você vai inserir o alien dentro do organismo, dentro da instituição. Todo mundo continua pensando que é a instituição. E, na verdade, não é a instituição coisa nenhuma. Ela já é outra coisa. Mas o nome, o estigma, né? Os símbolos ainda permanecem daquela instituição. A mesma coisa foi com a monarquia. Eles derrubaram. Veja o que aconteceu. Do século XIX, do século XX, todas as monarquias da Europa foram derrubadas, exceto a inglesa, curiosamente. Né? Caiu tudo. Depois, passou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, voltaram as monarquias em países periféricos. Eu também já falei sobre isso. Mas veja que as principais monarquias da Europa, que eram a França, Portugal, Itália, né, e Espanha, as monarquias não voltaram. Voltou na Espanha, através do Franco, do ditador Franco, uma monarquia esquisitíssima. Então nós temos daquelas grandes monarquias, as monarquias importantes mesmo, que faziam a diferença na Europa. A Inglaterra permaneceu, né? Embora os Windsor sejam uma dinastia alemã, esse é um ponto fundamental no entendimento do que acontece. É uma casa alemã, eles são Saxo-Coburgo-Gotha. Windsor é um nome criado no século XX por um secretário da Casa Real inglesa, exatamente para camuflar a origem germânica da monarquia inglesa. Né? Bem, ora, então a chamada Casa de Windsor é uma casa estranha, mas a Inglaterra soube muito bem manter-se no poder quando todos aqueles movimentos revolucionários explodiam a Europa afora. Então a Inglaterra não passou, tornou-se parlamentarismo, mas ela em nenhum momento deixou, ela não perdeu a sua monarquia. Portugal perdeu. E quem leva à queda da monarquia portuguesa? O Brasil. O golpe de Estado que foi desferido por um Bragança, Dom Pedro I, não é? Auxiliado por José Bonifácio. Esse é o ponto. Então, o Brasil, a atitude que foi lançada no Brasil, revolucionária, repercutiu não só no Brasil, bem como repercutiu em Portugal tempos depois. Ora, é o desdobramento daquela atitude. Bem, então nós não tivemos o retorno da monarquia em Portugal, nós não tivemos na França, a França é uma república, e na Itália, onde está o papado. Então essas monarquias que voltam depois da Segunda Guerra Mundial, repito, todas elas são fake. São monarquias que não têm, de fato, as instituições que caracterizam uma monarquia. A coroa, né? As cortes e a família real. Então, efetivamente, o que nós temos aqui? De novo, a corrupção das palavras, não é? O esvaziamento do conteúdo semântico, que é uma tática muito utilizada pela escola de Frankfurt. Ora, os brasileiros vêm dizendo que toda a culpa do problema do Ocidente, do século XX, é do comunismo. Claro que não, meu Deus do céu. A base do comunismo é maçônica. Maçônica.
Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso. Não é? Há obras que falam claramente da associação entre maçonaria e comunismo. Só esses assuntos não são discutidos aqui no Brasil. O Gustavo Barroso ousa fazer essa associação, maçonaria, comunismo e judaísmo, e é preciso entender o que ele está chamando de judaísmo aqui, né? É aquilo que Fernando Pessoa vai chamar de baixo judaísmo. Essas associações também existem, né? E o Gustavo Barroso, por ter ousado trazer esse tema à baila, o sujeito foi praticamente considerado um apócrifo, né? Ele foi banido da vida nacional. Os livros desse homem não podem ser reeditados mais, né? Porque ele ousou falar uma verdade. Quer dizer, a maçonaria está entranhada em todos os lugares do mundo, mas não se engane. O objetivo dela não é só corromper a Igreja Católica, é corromper todas as religiões, porque ela vai propor um novo preceito religioso, ela vai propor um novo modelo governativo. Então, por que ela quer deturpar as religiões e quer parasitar os poderes do Estado? Porque ela vai propor um novo modelo de sociedade e de cultura. É isso. Então, quando eles investem sobre a derrubada, para protagonizar a derrubada do trono e do altar, a maçonaria carbonária, é porque, novamente, vou falar mais uma vez, a ligação entre o trono e o altar configurava o modelo de cultura ocidental e cristã. Então, aquela cultura era sustentada por essas duas instituições. Se você derruba as instituições, você derruba o modelo da cultura. E eles derrubaram. Então, vai ser implementado um outro modelo de cultura. A questão hoje é qual é o modelo que foi implementado? Porque foi implementado, né? E não adianta ficar chorando sobre o leite derramado e achar que vai trazer o leite de volta para dentro da garrafa. Não vai. Foi derramado e a garrafa foi quebrada, né? Ora, então é preciso realmente entender com profundidade esses assuntos. Para encerrar aqui, nós vamos continuar esse assunto talvez no outro programa, né? Os carbonários ou a alta venda era composta por 40 membros. Veja que é muito pouca gente, hein? 40 membros você reúne na sua casa, num jantar, não é? Então a alta venda recrutava e exercia controle sobre o carbonarismo. Tinha uma autoridade ilimitada, né? Então a alta venda é, digamos, a elite da elite, e essa elite da elite vai traçar planos e a partir daqueles planos vai comandar, né? Também fiz um programa de rádio, se não me falha a memória, foi no outro programa nosso, A República, de segunda-feira, onde eu mostrei um trabalho de pesquisa acadêmica que foi feito agora no Brasil, lançado recentemente em 2018, trabalho de professores da USP, de São Carlos, se não me falha a memória, onde eles mostraram que o sistema de corrupção que entrou no Brasil desde o início da redemocratização, portanto, desde 1985, né, para ele já entrar funcionando em 85, o sistema já vinha sendo urdido há muito tempo. Bem, então eles mostraram com gráficos. Os gráficos são absolutamente aterrorizantes, né, que o modelo de corrupção brasileira, que entrou, que a gente vê ele na política, e essa associação espúria entre a política e a elite financeira, né, do mercado, dos empresários, esse sistema segue uma lógica de loja iniciática, de maçonaria e de estratégias e técnicas e táticas e pensamento de narcotráfico. São 2 professores e o que eles falam é feito em estudo. O estudo é de matemática. Então eles vão mostrando como foi sendo
promovido, isso com os dados fornecidos pela Lava Jato, hein? Então, eles mostram matematicamente um modelo de funcionamento. Você tem um sujeito e a cada eleição entra um outro sujeito dentro daquela célula. É matemático o modelo. E ele vai numa progressão. Então há um controle completo. Quem pensa que o que está acontecendo no Brasil é fruto e obra do PT está redondamente enganado. O PT foi introduzido dentro do esquema. O PT faz parte do esquema. É um cooptado do esquema. O esquema tem outra face. Tem outro dono. Tá bem? Isso tudo é história. E o estudo da história é somente para isso. Pelo menos para mim. Para estudar a história. Quem quer mudar a história, eu recomendo não ouvir os meus programas. Porque eu não sou revolucionário. Não tenho projeto de poder nenhum. E nem tampouco afianço, avalizo e autorizo, né, ou apoio qualquer indivíduo que esteja com um projeto revolucionário na cabeça, seja ele à direita ou à esquerda. Eu não sou revolucionário. Eu ensino história. Não é? Bem, e a história é aquilo que ela é. Não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. O Brasil, desde 1822, é dirigido, comandado por uma sociedade revolucionária altamente criminosa. O problema do Brasil não é o PT. O problema do Brasil é a República Maçônica Universal. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.